Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É com alegria que estamos aqui reunidos para o estudo dessa noite, que se trata dos capítulos 15 ao 18 do livro Mediunidade, capítulos esses que trazem sobre a educação dos médiuns, suas quedas e fracassos, traz sobre o amadurecimento mediúnico e pré-mediunismo. Kardec dedica um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 20, para falar sobre a influência moral dos médiuns, para ver como o assunto é importante. Então é importante que depois vocês leiam com calma esse capítulo, estudando realmente, pergunta por pergunta, para ver a riqueza de detalhes que tem, quantas informações que vão nos agregar nesse estudo desse capítulo. E Kardec inicia com uma pergunta aos espíritos. O desenvolvimento mediúnico, ele está ligado diretamente ao desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta dos espíritos é não. O desenvolvimento mediúnico, ele não depende do desenvolvimento moral do indivíduo. O desenvolvimento mediúnico, ele é uma questão orgânica. A moral, ela vai definir de que forma o indivíduo vai utilizar essa faculdade mediúnica, de uma forma positiva ou não. É para isso que a moralidade ela vai definir, mas ela não depende do desenvolvimento do médium. A mediunidade é uma ferramenta que nos foi dada por Deus para que pudéssemos resgatar os nossos débitos do passado e também pudéssemos atingir um aperfeiçoamento moral. E Kardec, observando essa situação, ele pergunta aos espíritos. Ela é dada, é uma graça de Deus que foi dada. Por que então não foi dada apenas aos homens de bem? E os espíritos dizem que a ferramenta ela foi dada, que a mediunidade ela foi concedida a nós para que realmente buscássemos a nossa perfeição, para que realmente buscássemos essa melhoria. Então, logo, eram os imperfeitos que essa faculdade deveria ser concedida. Por isso que nós hoje temos essa faculdade mediúnica, para buscarmos a nossa perfeição, porque hoje somos imperfeitos. Jesus, quando veio à Terra, ele veio para resgatar, para instruir os ignorantes e pobres de espíritos. Se ele veio com essa intenção, é por isso que a mediunidade foi concedida a todos, e não apenas ao homem de bem. Judas tinha o dom de mediunidade, ele também conseguia, por meio de sua mediunidade, promover a cura, e mesmo assim ele caiu, mesmo assim ele falhou. Então é a moral que definiu o que ele fez com a mediunidade dele, mas ele teve a oportunidade do aprendizado. E Kardec pergunta ainda aos médiuns, aos espíritos, se existia um médium perfeito. E os espíritos respondem, a perfeição, vivemos na Terra. Somos espíritos imperfeitos. Vivemos num mundo de provas e expiações. Não existem médiuns perfeitos. Existem médiuns bons. Perfeitos, não. E na definição dos espíritos, médiuns bons são aqueles que são os menos enganados possíveis pelos espíritos inferiores. Porque mesmo sendo bons médiuns, ainda assim estamos sujeitos a serem enganados por espíritos inferiores. Para que pudéssemos... isso acontece para que possamos perceber, para que possamos diferenciar uma mensagem da outra, para que possamos diferenciar o que é verdadeiro e daquilo que é enganação. Ou por isso que é permitido que
que o médium caia nesse tipo de situação. E assim, é importante a gente perceber nessa resposta o quanto nós precisamos nos dedicar à nossa transformação íntima para podermos alcançarmos, sermos bons médiuns, não é nem médiuns perfeitos, é sermos bons médiuns. E o que um médium precisa ter para ser bom? O que ele precisa desenvolver? O médium ele precisa desenvolver um sentimento nobre pelo outro. Ele precisa desenvolver a vontade de auxiliar, de querer o bem do outro, de amenizar a dor do outro, sem interesse próprio, apenas pelo fato de amenizar a dor, o sofrimento, de poder auxiliar dessa maneira. Ele precisa desenvolver essa bondade no seu coração, esse sentimento de amor no seu coração. Um médium bom, ele precisa cultivar a modéstia no seu coração. O médium precisa entender que ele é um trabalhador comum, como qualquer outro dentro de uma casa espírita. Não é melhor e nem pior. Ele é igual ao outro. O que diferencia de um trabalhador do outro é o seu esforço em buscar a melhoria. Mas é sua dedicação ao trabalho, mas a sua capacidade é a mesma. O médium precisa entender que ele não está acima do bem e do mal, que os seus problemas, quando ele sair da sessão mediúnica, da casa espírita, vão estar lá, guardadinhos dentro de uma caixinha para serem resolvidos. Suas decisões, suas angústias, seus problemas, eles vão estar lá. O que acontece é que o médium ele se torna um pouco mais equilibrado com os trabalhos, com o estudo, ele vai se tornando, tendo mais equilíbrio, até para poder resolver os seus problemas. Ele consegue ter mais equilíbrio e mais tranquilidade. Agora, a necessidade da reforma íntima nessa tarefa, ela é constante. E essa reforma íntima não só para o nosso crescimento moral, mas para um bom desenvolvimento do trabalho. Para sermos um bom médium, nós precisamos desse desenvolvimento. Nas sessões mediúnicas, quando nós atendemos os irmãozinhos que estão perdidos, com dor e muitas vezes revoltados, eles sentem esses fluidos que nós emanamos. Então, quanto mais puros os meus sentimentos e os meus pensamentos, mais eu vou ter a capacidade de auxiliá-lo, mais eu vou ter a capacidade de atingir aquele irmão com esses bons fluidos. E esse cuidado a gente tem ao longo do dia inteiro, não é só no momento do trabalho. Por isso que é importante a sintonia do médium, principalmente no dia do trabalho, com a espiritualidade, buscando sempre ter essa paz dentro do coração. Por isso que nos auxilia o trabalho na reforma íntima, porque precisamos nos esforçar um pouco mais no dia do trabalho. E o dirigente do grupo que recebe esses irmãozinhos conversa com eles, dá as instruções que eles precisam, as orientações, falando do amor de Jesus, dos seus ensinamentos. E percebe-se muitas vezes que esses irmãos, eles despertam com essas energias. Essas energias facilitam com que eles entendam a sua condição, facilitam que eles entendam que eles são amados por Jesus, por Deus, e eles conseguem perceber, eles conseguem entender essas orientações com um pouco mais de facilidade. Por esses sofredores, quando eles sentem essa energia diferente, muitos até falam: quanto tempo eu não sentia isso?
porque é muito diferente do que eles estão acostumados a sentir, do que eles estavam acostumados, ele às vezes nem se lembra mais como é ter uma sensação boa, como é sentir o coração mais leve. Então, essa é a importância, olha a nossa responsabilidade com o trabalho. Além do que, quando nós temos os pensamentos mais elevados e os sentimentos mais elevados, nós nos sintonizamos com espíritos na mesma vibração. Então, além desse trabalho, a gente também tem essa sintonia. Não só no dia a dia, os nossos companheiros, mas até mesmo ali no trabalho. Quando nós vamos passar uma comunicação, a primeira ligação que existe entre o encarnado e o desencarnado, ele acontece pelos fluidos. É preciso existir uma compatibilidade dos fluidos entre o médium e o espírito comunicante. Como se fosse uma transfusão de sangue. Então, o meu perispírito precisa ser compatível com o dele. Se isso não acontece, a comunicação não sai. Mesmo que o meu padrão vibratório seja similar ao dele, não sai a comunicação. Como se fosse um transplante de sangue. Eu posso querer doar o sangue para o doente, mas se ele não tiver o mesmo tipo sanguíneo que o meu, é impossível. Então, essas afinidades fluídicas, elas vão acontecendo e vão melhorando com o passar do tempo no trabalho. Mas é necessário ter essa afinidade fluídica antes de ter a vibração, antes de ter a afinidade vibratória. No livro O Mundo Maior, de André Luiz, um grupo de irmãos, eles vêm no centro espírita com a intenção de estudar uma sessão mediúnica. E o dirigente espiritual convida um dos alunos espirituais a transmitir a mensagem da noite. Era um amigo do André Luiz, que também era médico. E lá, nesse grupo de 6 médiuns, apenas uma, que era a Eulália, ela estava em condições, ela tinha as afinidades fluídicas e morais com esse irmão. Só que ele teve a dificuldade em transmitir a mensagem por conta do seu conhecimento intelectual ser muito elevado. Então, por isso que é importante estudarmos, conhecermos, buscarmos mais, porque os espíritos utilizam do que nós temos dentro de nós, do nosso conhecimento, para transmitir o que eles querem. Quanto mais conhecimento tivermos, mais fácil será essa transmissão, mais fácil será para eles serem entendidos. Esse irmãozinho, ele conseguiu transmitir a mensagem, porque as mensagens, elas sempre chegarão onde elas precisam chegar. A luz sempre chega às trevas. O ensinamento sempre vai alcançar o seu lugar. Mas a dificuldade, às vezes, que aconteceu, essa dificuldade que ele sofreu, poderia ter sido muito mais simples. Sem essa dificuldade, ter sido de maneira mais fácil, né, para transmitir essa mensagem. Então, orar e vigiar sempre, para que possamos estar com os nossos pensamentos e sentimentos os mais elevados possíveis, para estarmos sempre atentos ao trabalho. O único capaz de fazer com que o médium fracasse na sua tarefa é ele mesmo. Quando ele deixa o orgulho dominá-lo. Esta é a principal porta de obsessão. E a sua queda, quando ele se sente mais importante do que o outro no grupo, quando ele
tem interesse em saber quem é o espírito que está passando a mensagem, se é alguém conhecido, se não é. Quando ele sente que a sua mensagem é sempre a mais importante e deixa de valorizar a do outro. Quando ele é orgulhoso o suficiente para ele não perceber que as mensagens de muitas vezes de alerta são para ele, ele acha sempre que é para o grupo e nunca é para ele, quando a mensagem sempre vem primeiro para o médium. O primeiro a ouvir é um médium, meu ouvido está mais perto da minha boca do que o do outro. Então as recomendações, os cuidados das mensagens, ela é sempre primeiro para um médium. E o orgulhoso não consegue perceber isso. Por mais que as pessoas o alertem, os colegas, os companheiros ali de trabalho encarnado, os mensageiros de luz possa vir, os próprios mentores dele, ele não consegue perceber a sua falha. E aí ele cai no seu próprio orgulho. O médium cai quando ele começa a utilizar dessa mediunidade com o intuito de ganhar dinheiro, que é o contrário do que precisa. Olha o egoísmo aí, ter uma faculdade mediúnica que poderia auxiliar tanto, levar tanto conhecimento, auxílio, e é utilizada com o intuito de ganhar dinheiro. Então a gente precisa tomar cuidado com certas coisas, com a vaidade, com o excesso de elogios. Então a gente precisa tomar cuidado. E é importante notar que essas instruções para a nossa melhoria, elas são dadas a todo momento. O médium ele recebe com bastante frequência mensagens sempre com o mesmo teor, ou daquilo que ele precisa aprender, ou então daquilo que ele precisa estudar mais. Isso já para que a gente tome cuidado dentro do trabalho mesmo, para que a gente se observe mais. Então, às vezes a gente dá passividade a irmãozinhos, onde a gente... irmãozinhos que vêm com muita raiva, muita tristeza, ou com um sentimento de vingança muito grande, e é sempre uma constante, recebendo e dando passividade a esses irmãos, sempre nessas mesmas condições. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Será que não preciso observar alguma coisa no meu comportamento? Será que não preciso estudar alguma coisa relacionada a isso? E isso a gente precisa observar, essa sintonia, esses detalhes, para que a gente não caia, para que a gente preste atenção nessas informações e que a gente utilize isso da melhor maneira possível a nosso favor, no intuito de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos moralmente. Tem no livro Os Mensageiros, o começo do livro, acho que até o capítulo 10 mais ou menos, ele trata dos fracassos dos médiuns. E lá traz o relato de vários irmãozinhos. E teve um que me chamou a atenção, que foi o Joel. Esse irmão, ele tinha uma mediunidade, ele precisava de uma mediunidade bastante apurada para ele dar continuidade à sua tarefa aqui na Terra. E todo o preparativo foi feito no plano espiritual, assim como de todos nós médiuns. O preparativo se acontece no plano espiritual. E todo o preparativo foi feito para que ele viesse com o perispírito do jeito que ele precisava, no lugar que ele precisava, para ele ser médium. E ele começou a utilizar aquela mediunidade apenas para interesse dele, apenas para interesse dele. E ele permaneceu com a mediunidade, mesmo depois que ele começou a utilizar pelo lado negativo. Foi aconselhado pelos amigos, pelos mentores, e o orgulho não permitiu que ele visse o erro. E ele começou a utilizar de uma maneira errada.
Ele não perdeu a mediunidade, mas quem utilizava-se dela eram espíritos que estavam ali, próxima dele, que queria só levar vantagem, que tinham um egoísmo absurdo, porque só conseguiam olhar para dentro de si, não conseguiam olhar para o outro. Então eram esses os irmãos que o acompanhavam e que utilizava dessa mediunidade dele. Então ele diz que ele pecou, ele fracassou por conta do seu orgulho, por não ter ouvido, né? Outro irmão diz que ele caiu porque ele seguiu a vontade que ele tinha. Ele seguiu todas as vontades dele, ele conseguiu realizar todas as vontades dele aqui na Terra, exceto a vontade de Deus. E daí nos faz pensar, da nossa vontade, o que é que nós temos de vontade dentro do nosso coração e do nosso pensamento? Do que nosso coração está cheio de vontade? Será que ele está com vontade de apenas situações mundanas, de conforto material, ou então de sexo desregrado? Do que nosso coração está cheio de vontade? E é esse o maior desafio do médium, controlar essas vontades, esses impulsos, porque ainda somos imperfeitos, ainda trazemos isso dentro da gente. E a gente precisa optar o que é que nós queremos, o prazer ou o certo, né? O prazer exagerado ou o certo, que é o que Jesus nos ensina. Nem sempre condiz uma coisa com a outra, nem sempre esse prazer mundano condiz com os ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos ponderar e controlar essas nossas vontades. É esse o desafio maior de um médium, controlar essas vontades. E de que jeito que ele faz isso? Não tem outra. É com disciplina e com disciplina. É se observando e falando não para essas vontades que nos atrapalham, essa vontade que nos fazem diminuir moralmente. Então é dessa maneira que a gente cresce, é dessa maneira que a gente precisa controlar essa nossa vontade, é o que está no nosso coração, é com os excessos que a gente precisa tomar cuidado. Sabe, quando eu fiz o curso de médium pela primeira vez, eu não entendia o que a minha dirigente queria dizer com a mediunidade sendo um presente de Deus. Para mim, a mediunidade era um tormento. A minha adolescência tinha sido terrível por conta dela. Eu, por muitas vezes, quis fugir da mediunidade. Na adolescência, eu frequentava a Umbanda, saía de dentro do centro quase me escondendo atrás das árvores para que ninguém me visse, morrendo de vergonha. Quando me disseram que eu precisava desenvolver a mediunidade, eu saí correndo. Não voltei mais. Mais velha, fui para a igreja evangélica. E lá, estudando, participava de estudos bíblicos, eis que me aparece a danada da mediunidade lá de novo. E eu, fugi. Daí um belo dia, comecei a fazer a escola de aprendizes, comecei a melhorar um pouquinho. Começou tudo de novo, as perturbações. Eram pesadelos, insônia, dor de cabeça, irritação, chorava à toa, vultos, vozes, risadas, visões, tinha de tudo para falar que pessoa desequilibrada. Assim era eu, tinha de tudo. E daí lá na escola me falaram que eu precisava fazer o curso de médiuns, que no curso de médiuns tudo isso ia passar. E eu fui buscar o curso de médiuns com a intenção
de que isso tudo passasse, eu queria que acabasse, eu não queria mais ouvir falar em mediunidade. Mediunidade não era para mim, mediunidade era para os outros, para mim, não. E, uma bela de uma noite, eu tive um sonho com um irmão de uma fisionomia não muito agradável. E esse irmão, eu acordei assustada, com ele ainda do meu lado, não conseguia me movimentar, mas estava consciente. E ele ria muito, e ele brincou por um bom tempo comigo. Ele brincava comigo, era essa a palavra. E aquilo me trazia um desconforto muito grande, porque os pesadelos começaram a ser constantes e eu começava a vê-lo no meio da minha casa. E numa bela de uma noite, eu tive um sonho com ele e nós começamos a conversar daquela noite em diante. Começamos a conversar e ele me disse que ele estava me acompanhando porque em um momento eu tive uma raiva absurda. Não foi essa a palavra que ele usou, mas foi o que eu senti, de uma pessoa que nós tínhamos em comum. Ele também sentia muita raiva, na verdade ele sentia ódio naquele momento dessa pessoa. E eu senti uma raiva absurda dessa pessoa. Eu não falei nada, eu não discuti, eu não briguei, mas eu senti aquela raiva. Quando eu senti a raiva, eu me conectei a ele. E ele ficou comigo por um bom tempo. E esse irmãozinho, nós fomos conversando, e já nos tratávamos pelos nomes. Se tornou um amigo. Aquele amigo que traz complicações. E quando eu comecei a perceber o porquê que ele estava comigo, o que eu tinha feito de errado e aonde era a minha falha, eu comecei a falar com ele que nós precisávamos aprender a perdoar, que nós precisávamos melhorar, porque numa das noites eu fui para um lugar nada agradável e eu olhava ao redor e falava para ele que nós merecíamos um lugar diferente. Nós, porque eu estava no mesmo lugar que ele. E sempre que eu ia às preleções, eu já trabalhava nessa época no centro. Sempre que eu ia às preleções, sempre que eu ia aos trabalhos, eu o convidava a ir comigo. Ele estava comigo mesmo sempre. Mas na verdade, ele acabou me ajudando. Me ajudou a ter a certeza da necessidade de orar e vigiar, já que eu sou uma pessoa que eu preciso ver para crer. Então, prova maior que essa eu não podia ter. E a segunda, que ele também me ajudou a procurar o estudo mediúnico, com a finalidade de acabar, mas me ajudou a procurar, que era esse meu objetivo. E esse presente mediúnico eu não conseguia perceber por conta de todas essas perturbações. E todas essas perturbações, eu acho que às vezes pode ser bastante familiar a vocês também. Insônia, dor de cabeça, tristeza, visões. E isso às vezes acontece para que possamos ser alertados. E nos é permitido que aconteça isso, para que nós percebamos, para que a gente desperte para o que está acontecendo. Porque lá antes de encarnarmos, nós assumimos um compromisso de que seríamos médiuns. Nós aceitamos essa tarefa como um favor, porque isso ia nos ajudar a melhorar.
quando nós encarnamos, nós queremos fugir da responsabilidade. Porque ser médium, eu tenho que fazer uma escolha de vontades. Porque para ser médium, eu vou precisar ter disciplina. E eu não quero isso para mim. Eu quero viver a vida no oba-oba. Então, a gente precisa ser chamado à atenção. E isso é uma forma de chamar a atenção. Isso se chama de amadurecimento mediúnico. É um momento que nós precisamos estudar. É um momento que nós precisamos desenvolver a nossa mediunidade. Melhor, educar a nossa mediunidade. Porque é isso que nós fazemos. Educamos a nossa mediunidade. E isso se chama de amadurecimento. É nesse momento que nós percebemos. Às vezes, tudo isso que eu falei que eu sentia podia ser apenas uma perturbação espiritual. Mas se ela persiste, se ela é indicada pelo próprio centro, olha, você precisa desenvolver, você precisa estudar a mediunidade, é porque é algo além de uma simples perturbação. Precisamos ir mais a fundo, precisamos estudar. Isso isso chama-se amadurecimento mediúnico. É a necessidade, é um momento que não dá mais. Está na hora de seguirmos adiante. E todos esses efeitos de visão, de sonhos e tudo mais, é chamado de pré-mediunismo. Todas essas situações que eu disse, também conhecida como fundo mediúnico. O fundo mediúnico é quando o espírito inferior, é no momento que o espírito inferior ele utiliza desse desequilíbrio que o médium está vivendo, que ele está passando, para então aí ele tornar uma mediunidade fictícia. Então ele vê, mas ele não tem a mediunidade da vidência. Essas perturbações acontecem e os espíritos inferiores eles se aproveitam desse momento de fragilidade do médium para brincar um pouquinho. Isso tudo a gente percebe se é ou se não é quando a gente começa a estudar. Nos estudos e muito mais quando você entra na parte prática, nos exercícios. Na verdade, com o curso de médiums, principalmente a parte prática, serão feitos exercícios que vão dar certeza realmente das faculdades que nós temos. No exemplo que eu disse, que eu via o irmãozinho perambulando pela minha casa, assim como aconteceu na minha adolescência inteira e na minha vida adulta também, e eu via nitidamente. Eu não tenho o dom da vidência, eu não tenho a faculdade da vidência, eu não sou uma médium vidente. E mesmo assim eu os via, porque eu estava em desequilíbrio. Ele utilizava daquilo para me manipular, mas eu não tenho vidência. E isso foi constatado no curso. Então, pelos exercícios foi constatado. E quando, voltando ao assunto do presente de Deus, pela mediunidade, porque passado tudo isso, fiz o curso, terminei o curso, e eu ainda perguntava, cadê o presente? Que presente de grego é esse? A mediunidade. Fiz o curso, não tenho, me tornei um pouquinho mais equilibrada, mas as sensações continuavam, porque um médium, ele vai ter as sensações do ambiente onde ele entra, das pessoas com quem ele conversa, ele vai continuar com essas sensações, só que no curso de médium, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a descobrir o que é meu e o que não é, a gente aprende o que fazer com aquela energia que o outro conversa e que a gente
suga, é feita uma esponja. Agora a gente não é. Agora, depois do curso, a gente não pode ser mais essa esponja. A gente vai saber lidar com essas situações. Por isso que o curso de médio é tão importante para quem tem essa sensibilidade aflorada. E o presente de grego, eu ainda não tinha descoberto o que era. No final do curso, eu acho que a ficha demora a cair, eu não tinha descoberto ainda qual era o presente. E eu fui percebendo que esse presente era maior do que eu imaginava. Porque além de todos os benefícios que nós recebemos no dia a dia do trabalho, com as vibrações das preces, com as vibrações dos mentores, quantos exemplos nós não aproveitamos, quantos exemplos nos são dados. E no curso de médiuns, eu pude perceber que todas aquelas visões que eu tinha, elas não eram uma faculdade mediúnica, elas não eram vidência, elas eram fundo mediúnico. Tudo aquilo que eu vi era por conta do meu desequilíbrio e não por conta da faculdade mediúnica. E quando estudamos, quando fazemos a prática e educamos a nossa mediunidade, nós vamos desenvolver realmente aquilo que nós temos de verdade, a faculdade mediúnica que nós temos de verdade, aquilo que nós precisamos utilizar para o nosso crescimento. É aquilo que a gente precisa, apenas. E eu não conseguia ainda entender naquele estágio qual era o presente de grego que Deus tinha me dado, que era a mediunidade. Porque o meu intuito era acabar com as sensações, era entrar num ambiente e não ficar legal, era conversar com uma pessoa e não sentir o mesmo que a outra estava sentindo. Eu não queria mais aquilo. E com o curso de médiuns, isso eu consegui. Então, o curso de médium, ele nos prepara, ele nos ensina a identificarmos o que é meu e o que não é meu. O que eu vou fazer com aquilo que não é meu. Então, no curso de médiuns, a gente tem esse conhecimento. Então, a gente se torna um pouquinho mais equilibrada por conta disso. A gente consegue perceber melhor essas sensações, esses sentimentos que nós temos também. E eu comecei a entender, então, qual era o presente que Deus tinha me dado com a mediunidade. E eu percebi que não era um presente de grego como eu imaginava. Ele era muito maior, ele era muito melhor do que eu queria. Eu que tinha entrado no curso de médiuns para acabar com tudo aquilo, eu tinha conseguido sensações ainda mais afloradas, porém equilibradas. Então eu não conseguia acabar com aquelas sensações que eu tinha. Porque as sensações permanecem. Hoje são diferentes, mas elas permanecem. Mas eu percebi o quanto me engrandeceu como pessoa, o quanto eu cresci moralmente. Não só pelos benefícios que nós temos das preces, dos fluidos dos mentores que nós recebemos a cada trabalho, mas também pelos ensinamentos que nos são dados, por meio das mensagens, por meio dos relatos dos irmãos, porque como nos engrandece, assim como Jesus usava as parábolas quando veio na Terra para nos ensinar, sem nos colocar o dedo no nariz, nos mostrando onde nós falhávamos, mas para que percebêssemos apenas onde nós nos encaixávamos na história, qual personagem que nós éramos na história. A mediunidade foi assim para mim. Eu consegui perceber pelo relato desses irmãos o que eu precisava mudar dentro de mim.
E assim, hoje eu percebo realmente a grandiosidade que é a mediunidade. E sou grata pela essa oportunidade de crescimento que eu tenho, porque por meio da mediunidade me faz buscar um aprimoramento moral, dia a dia, buscando ali o controle dos impulsos que ainda tenho, dos meus defeitos, daquilo, das mazelas que ainda trazemos dentro de nós, mas desperta para essa realidade, para esta necessidade ainda mais. Então que possamos todos estar sempre aí, unidos, com muita disciplina, com muito estudo, com muita dedicação a esse trabalho que Jesus nos chama, que é o da mediunidade. Que possamos estar sempre trabalhando realmente com Jesus, por Jesus e com Jesus, né? Levando essa mensagem de amor aonde a gente for, porque somos médiuns 24 horas por dia, não é só na casa espírita, não é só no trabalho mediúnico. Que possamos todos estar sempre envolvidos na luz do Mestre Jesus. Obrigada por me ouvirem.